Pai, muito obrigado pela vida do Tiago. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra fresca e renovada para nós. Eu quero pedir que o Senhor use como o Senhor nunca o usou. Eu quero pedir que o Senhor aumente a unção e que possa ser extraído do Tiago hoje aquilo que o Senhor semeou e colocou dentro dele. Nós o abençoamos e nos colocamos como igreja à disposição para te ouvir dentro daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Fala, porque o teu povo te ouve, em nome de Jesus. Amém? Então coloque a sua expectativa no Senhor, mas abra o coração para ouvir aquilo que Deus vai falar conosco através da vida do Tiago. Esse é meu Paulo Silva. Obrigado. Graças a paz, igreja, amém? Vocês estão bem? Tudo certinho por aí? É um privilégio muito grande nós podermos compartilhar a palavra do Senhor. Deixa eu mudar aqui o esquema. E toda vez que o pastor Paulo nos coloca dentro da escala para podermos compartilhar, eu confesso a você que eu fico um pouco, sabe aquele friozinho na barriga? E eu nunca quero perder isso, nunca quero perder, porque eu entendo que é o temor, amém? A responsabilidade de poder compartilhar com você coisas do reino, que diz respeito ao reino de Deus, coisas que estão no coração do Pai, e que nós nos esforçamos para ouvi-lo, e assim poder ser um canal de bênção para a sua vida, amém? A Logos é um lugar onde eu agradeço muito ao Senhor. Eu tenho o privilégio, junto com minha família, de estarmos desde o primeiro culto. Na verdade, o culto que antecedia, o primeiro encontro que nós tivemos foi na sala, lá no apartamento do Paulo. E era a semana que antecedia o primeiro culto no hotel, lá no Tomasi. Ficamos 2 anos certinho, 2 anos, até o Senhor abrir, nos dar assim, né, confiar a nós esse lugar. E eu lembro quando o Paulo falou assim, ó, nós temos algumas oportunidades aí, nós vamos ter que correr, porque Deus falou para mim que a gente muda ainda esse ano. Eu falei, meu Deus do céu, nós vamos mudar esse ano, mas dezembro tá aí. Não, Deus falou que é esse ano, então tá bom, vamos. Resumindo a história, viemos primeiro nesse prédio daqui ao lado, a planta é igual. Falei, Paulo, legal, né? Bom, se Deus falou, está falado, mas nós não temos fluxo de pedestre, nós temos uma rodovia na frente, uma universidade do outro lado, no qual os alunos não ficam aqui, não tem comércio, é um bairro novo, mas tá bom. Aí não deu outro lado. Aí Paulo veio ver esse lugar aqui com os meninos, era uma oficina. E Deus abriu as portas, porque Ele falou que nós passaríamos a virada daquele ano, acho que 2015 para 2016, no nosso lugar. Ele cumpriu a palavra dEle. Nós estamos aqui, nós estamos avançando. Onde que eu quero chegar com isso? Que nós temos caminhado, nós temos, como o pastor Paulo colocou agora, ouvido Deus. Paulo e Anne são muito tementes ao Senhor, tem uma aliança muito aguda com o Pai, e Deus vem respaldando. Aí eu caio naquele contexto que Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus, amém? Nós queremos uma igreja lotada? Nós queremos uma igreja lotada, amém, com toda certeza. Mas antes de uma igreja lotada, primeiramente nós queremos a presença do Senhor, porque as pessoas vão ser atraídas a esse lugar, amém? Então nós estamos seguindo, e eu estou passando um pouquinho para você, dando uma pincelada para quem não conhece um pouco da nossa história, porque o que nós vamos trabalhar hoje tem um pouco a ver com isso, o caminhar do cristão. Russell Shedd falou o seguinte, pastor Russell Shedd, que hoje está na glória, um homem de Deus, tem até uma Bíblia, né, Paulo, que ele, na igreja tem pessoas felizes,
Na igreja também tem pessoas muito felizes, mas na igreja também tem pessoas infelizes. Jesus diz na sua palavra que muitos são os ceifeiros. Amém? Hã? Vocês estão ligados, hein? Boa, tio Jack está ligado. São poucos. Ou seja, o caminho de fato ele é estreito. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas que interessante isso, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Seja sincero com você. Quantos têm convicção de que se Jesus bater a porta e vier em glória, vão subir hoje? Levanta sua mão, deixa eu ver. Quantos têm convicção disso? Que se a trombeta, se o negócio vier, você vai subir. Amém? Pastor Russell Shedd, ele compartilhou isso e ele tem experiência, ele tinha propriedade para poder compartilhar isso. E é uma verdade, na igreja existem muitas pessoas infelizes, pessoas tristes, decepcionadas. Não é o propósito de Jesus isso. O Senhor ele quer que você tenha uma alegria plena, abundante, que você seja feliz, que você seja realizado. Amém, queridos? Esse é o desejo do Senhor. Nós temos caminhado aqui, nós somos novos, nós sabemos disso. Sabemos disso. 2 anos e meio com uma identidade, assim, mostrando para a sociedade que nós estamos aqui, porque antes a gente estava dentro de um hotel, você não tem como trabalhar muita coisa. Mas 2 anos e pouco. Mas dentro desses 2 anos e pouco, eu vou te dizer algo, querido. Nós enxergamos a mão de Deus e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. A gente percebe o respaldo, o cuidado dele, o verdadeiro pastor ali. Se eu for contar os desafios aqui que enfrentamos, a gente ficaria até altas horas aí. Desafios em tão pouco tempo. Mas a gente tem visto o Senhor guardar, nos proteger, e nós estamos crendo que as fronteiras elas estão sendo alargadas, porque o Evangelho vai ser ministrado. Nada vai nos calar, amado, amém? Nada vai nos calar, nada vai, porque se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que habita em nós. Vai recebendo no teu espírito, amado, amém? Vai recebendo no teu espírito. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que está com você. Eu quero trazer para você, eu não sei, esse contexto aqui ele é muito amplo e não dá para a gente falar em 40 minutos, é impossível, não dá. Mas eu pincelei pontos importantes, eu quero compartilhar com você. E quando nós nos reunimos, a tendência é nós sairmos melhor, amém? Então nós temos boas notícias para você. Apesar de ser uma palavra de alinhamento, apesar de ser uma palavra de ajuste, apesar de ser uma palavra que nos chama para uma responsabilidade, são boas notícias, porque o Pai nos ama, amém? Ele ama você, você precisa ter essa certeza, essa convicção, aleluia. O Espírito, o Pai, Jesus, Ele ama você, Ele ama você, amém? E o que eu vou compartilhar contigo, você já sabe, com certeza você já ouviu inúmeras vezes a mensagem, com certeza você talvez saiba de cor e salteado, mas eu sei que nós temos aqui preciosidades que vão nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada, amém? Feche os teus olhos por um momento. Espírito Santo, nós queremos, nós desejamos ser ministrados pelo Senhor. Abrimos os nossos corações para recebermos a rema, a palavra falada diretamente do teu trono, do teu coração.
Por isso, Pai, toda dispersão seja agora em nome de Jesus cessada, que as nossas mentes estejam cativas àquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, porque o Senhor não reúne o seu povo em vão, ao contrário, o Senhor fala quando o seu povo está reunido. Nós te amamos e nós te adoramos em nome de Jesus, amém. Eu vou falar de um povo que ficou cerca de 430 anos como escravo, cativos, sendo submissos a serviços pesados, eles ali escravizados, 430 anos de aflição, 430 anos de muitas afrontas, 430 anos ali presos num lugar, escravos, um povo aflito. E Deus começa a ouvir o clamor daquele povo. Olha só, Deus começa a ouvir o clamor daquele povo. Ele se atenta, os ouvidos dele se inclinam para aquele povo. O coração do Pai, ele se aperta por causa daquele povo. E ele escolhe alguém. Ele aparece, o interessante é que vai ficando ligado no Espírito aí, querido, porque tem palavra rema para a sua vida e para a minha vida, amém? Fica sensível. E ele aparece no meio de uma sarça ardente e fala: Moisés, Moisés ele fica meio assim. Primeiro, Moisés, antes de tudo, tu tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Eu vou ter que resumir, tá bom, queridos? Não dá, vou ter que resumir. É você quem vai tirar o meu povo da terra do Egito. Mas eu nem falar direito eu sei. Como é que eu vou fazer tudo isso? Moisés, eu sou com você. Você vai falar com o Faraó, você vai falar com o meu povo, e você vai tirar o meu povo de lá, daquela escravidão, e você vai levá-los para uma terra boa e espaçosa. Além disso, mana, leite e mel. Ponto. Deixa eu abrir um parênteses, me permita. Quantas pessoas escravas hoje, mesmo dentro das igrejas? Quantas pessoas aprisionadas, mesmo dentro das igrejas? Quantas pessoas amarradas nos seus sentimentos, nas suas crenças, no seu emocional ferido, não conseguindo avançar, não conseguindo caminhar, não conseguindo prosperar, não conseguindo evoluir, não conseguindo crescer. Aqui eu tenho uma palavra de Deus, e eu entendo porque ele não tinha aquilo para o povo dele, para o povo de Israel, consequentemente ele também não tem isso para você. Amém? Hoje vai ser uma noite, eu creio em nome de Jesus, que se alguma coisa prendia você, vai ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus, e você vai avançar, porque Deus tem uma terra boa para você, Deus tem um lugar de refrigério para você, Deus tem um lugar de descanso para você, Deus tem um lugar de prosperidade para você, Deus tem um lugar de alegria para você, Deus tem um lugar de paz para você, Deus tem um lugar de amor, de carinho, de segurança para você. Ele olhava para o povo de Israel escravizado, envolvido naquela situação. Ele falou assim: eu não posso deixar o meu povo, eu vou ter que tirá-los de lá. Ele escolhe Moisés. E Moisés, ele em alguns momentos não aceitou muito o desafio, não. Ele viu mais as suas limitações do que as suas qualidades. Eu quero dizer, você precisa enxergar mais para aquilo que Deus colocou em você do que o mundo tentou colocar em você, amado. Amém, querido? Amém? Você precisa entender o que Deus já colocou, já depositou em você, e são coisas preciosas, grandiosas, e que vão conduzir você para o lugar que Ele tem para você. Só que aí é o seguinte, querido, esse povo não entrou na terra prometida.
Esse povo não conseguiu entrar. Eles ficaram 40 anos no deserto. E o engraçado é que a península a península que eles estavam envolvidos, o Sinai, 200 km, 200 quilômetros de largura. Que um carro do norte do Egito até a Palestina levaria 2 horas. Eles ficaram 40 anos e morreram no deserto. Eles tinham uma coluna de nuvem durante o dia para guiá-los. Eles tinham uma coluna de fogo à noite para guiá-los. Tinha um anjo que Deus liberou para ficar com eles. Deus fez inúmeras obras e maravilhas ao longo da caminhada. E mesmo assim eles não criam, eles não se entregaram, eles não confiaram. Muitas afrontas a Moisés. Deus derramou o maná. Deus levou carne para eles, fez um vento soprar. É codornizes. Deus fez um vento, eu sabia que eu ia esquecer esse nome, tá, amado? Deus fez um vento soprar. Até carne eles tiveram, carne. Eles chegaram no lugar chamado mar, onde a água era amarga. E Deus fez a água ficar doce. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eles presenciaram o sobrenatural de Deus. E mesmo assim, esse povo não entrou. O que eu quero trazer para você nesse ponto? Não morra no deserto. Não fique rodando 40 anos no deserto. Eu não sei se você se depara em algumas áreas da sua vida e você continua da mesma forma. Você enfrenta os mesmos desafios, os seus problemas são os mesmos. Parece que você está dando ciclo e não sai do lugar. Você fica igual aquele ratinho, andando, só queimando energia, mas não sai do lugar. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel no deserto. A palavra me relata que Deus sabia um caminho mais curto para eles chegarem lá. Só que Deus o conduziu por um outro lado, para justamente passar pelo Mar Vermelho, para trabalhar o coração daquele povo. Existem situações preparadas pelo Senhor para trabalhar o seu coração e o meu coração. E o pastor Paulo abriu esse culto hoje falando muito de gratidão e falando do coração. Não sei se você lembra, pastor. Porque o Espírito é o mesmo, amém, amada? Deus queria trabalhar o coração daquele povo. Eu vou compartilhar com você alguns pontos em que eles erraram. E eu quero sugerir a você, que você traga para a sua vida. E entenda se você não está passando ou tendo o mesmo comportamento do povo no deserto. Eles ficaram 40 anos andando, e Deus sustentando, e afrontando Moisés. Mas espera aí, não foi você que nos tirou lá do Egito, não ia levar para uma terra boa, agora nem água nós temos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ver o primeiro comportamento negativo desse povo. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14. Êxodo de número 14. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito, Moisés, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito?
deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É o que eu falei para você, não dá para a gente mergulhar em todo o contexto, do que nós não temos tempo suficiente. De repente, numa próxima ministração, numa próxima mensagem, pastor Paulo, a gente pode de repente trabalhar mais a fundo, porque é fantástico esse momento na história da humanidade e na palavra de Deus. Esse primeiro ponto aqui está falando de afronta. O povo afrontou Moisés. Confronto é uma coisa, afronta é outra coisa. No confronto você é curado, na afronta você mostra orgulho, você mostra prepotência. E quando eu trago, eu não quero que você de repente apenas traga para a sua vida apenas você dentro da igreja, mas na sua vida em geral. Quando Deus estabelece uma liderança, nós temos que nos submeter a essa liderança. Como que é você em relação à sua liderança? Você tem afrontado a sua liderança? Como tem sido o seu comportamento em relação a isso? Que uma das coisas que o povo fez com maior intensidade foi afrontar Moisés. Foi jogar diante dele e falar: mas espera aí, você não falou? Ah, mas você não falou que era assim? Ah, mas eu não estou acreditando no que você está falando. Mas e agora? O que vai acontecer? A afronta, ela mostra um comportamento, além de mal educado, um comportamento arrogante, um comportamento soberbo. A afronta. E nós não podemos cair nessa armadilha do diabo. Amém, queridos? Existe a maneira de repente de você expor a sua opinião, expor a sua linha de pensamento, expor a sua ideia sem afrontar. Existe a maneira de você estar num relacionamento com amigos, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho, com o seu líder. Existe maneira de você se comportar sem gerar afronta, sem causar desconforto, sem contaminar o ambiente. Que saiu, querido, se eu não me engano, 600 mil homens, isso não contava mulheres e crianças. Estou certo, pastor Paulo? Então era muita gente, hein? 600 mil homens. A palavra relata no último censo que foi feito, que está lá no livro de Números. Era muita gente. E nós estamos numa igreja, nós estamos numa comunidade. Nós ainda aqui, no caso Logos, nós ainda estamos começando, caminhando, no início. Se fosse uma criança, a gente começou a andar agora. Você é produto do ambiente, amado. Amém? Você é produto do ambiente. Ou seja, se você quer adoração nesse lugar, você tem que adorar. Se você quer esse lugar porque as pessoas te sirvam, você tem que servir. Amém, amado? Se você está na sua empresa, faz o mal, tu tem que fazer o bem, porque você vai refletir, você vai externar aquilo que está dentro de você e no seu coração. Muitas vezes nós não conseguimos avançar porque nós não somos agradáveis, porque as pessoas não têm prazer de ficar perto da gente, porque para a gente tudo está ruim, para nós tudo está errado. Ah, eu faria diferente, eu faço desse jeito. Ah, não, se fosse eu. Ah, mas assim até eu, né? Vai. Aí ele chegou lá, foi sorte. Sabe as afrontas? Sabe palavras mal colocadas? Era o que o povo de Israel fazia no deserto. Eles afrontavam muito Moisés, desafiavam Moisés. Só que Moisés tinha um Deus que respaldava ele, que estava com ele, que juntava com ele, que estava ali com ele e dava vitória para ele. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que o papo com ele era face a face. O que você quer dizer? Eu quero te mostrar o outro lado.
Se você se sente afrontado em alguns momentos, em algumas áreas da sua vida, se apegue em Deus, porque Ele é a sua justiça, é Ele quem vai cuidar de você, é Ele quem vai apoiar você, é Ele quem vai te fortalecer para continuar, que foi assim com Moisés. Amém? Primeiro comportamento negativo desse povo. Existem milhares, tá, gente? Vários. Eu só selecionei alguns aqui. Vai um pouquinho para frente. Êxodo 15. Nós vamos ler o versículo de número 24. Eu só vou voltar um pouco no 23, eu quero trazer esse contexto para a gente aqui. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber, Moisés? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que veio sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Querido, a palavra está falando aqui, então eles chegaram a Mara. Eu gostaria... Alguém tem uma linguagem diferente no 25? Aqui está na minha que lhe mostrou uma árvore e lançou Moisés. A minha está árvore. Alguém tem uma linguagem diferente? Busto. Mais algum? Pedaço de madeira. Madeira nas águas. Tá, para aí. Segura um pouquinho isso aí, querido, porque aí tem o Espírito Santo falando com a gente. Mara tinha as águas amargas. O que Moisés fez? Clamou. Deus mostrou um pedaço de madeira, Deus mostrou uma árvore, são traduções diferentes. Moisés lança isso e as águas tornam-se doce. Eles podem beber. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Você é uma pessoa amarga? Preciso saber se você é uma pessoa amarga. Responda para você. Tiago, realmente eu sou, ao invés das pessoas se juntarem, eu funciono como um repelente. As pessoas não têm prazer. Eu não consigo ter comunhão. Eu não consigo ir para lugares, eu não consigo me relacionar com pessoas. Realmente eu sou uma pessoa muito amarga. Querido, como tem gente amarga? Às vezes é a amargura de tantas coisas que passaram pela vida, e ela foi aderindo àquilo, e ela foi comprando aquela ideia. Às vezes são situações em que a pessoa não se deixa, e ao contrário, de repente ela não se deixa ser trabalhada pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo fazer a obra que precisa fazer. Esse povo chegou num lugar e não tinham como tomar aquela água. Deus deu uma saída, Deus deu uma solução. Queridos, a gente precisa entender que o Evangelho, ele é cristocêntrico, amém? A Bíblia, ela é cristocêntrica. Tudo nos leva para Cristo, tudo nos leva para a cruz, tudo nos leva para a pessoa de Jesus. Jesus é a solução para as adversidades que você tem. Jesus é a solução para as áreas amargas da sua vida. Jesus é a solução. Quando Moisés jogou essa árvore, por que esse pedaço de madeira? Amado, nos remete à cruz de Cristo. Aleluia! Nós precisamos da cruz, porque a cruz tira esse amargo e nos faz doce. Você está me entendendo, amado? Que rocha que andava? Que Moisés bateu em qual rocha? Quem é a nossa rocha? É Cristo, amado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é 100% Jesus, amado.
Amém, querido? Ou seja, tem área que não está fluindo na sua vida, tem situações que não estão acontecendo na sua vida. Amado, corra para a cruz, vai para a cruz que lá tem resposta, vai para a cruz que lá tem saída. O povo só sabia reclamar. O Evangelho é relacionamento. O Evangelho é relacionamento. Igreja é relacionamento. Amém, amado? A cruz é isso. Eu com o meu irmão e eu com Cristo. Isso é o Evangelho. Ele tem o que você e eu precisamos, que é Jesus. As águas, elas eram amargas, mas elas se tornaram doces. Teve uma atitude de Moisés. Jesus deu, o Pai deu uma saída e a situação mudou. Moisés clamou. Então quero convidar você a clamar, porque da mesma maneira que ele respondeu Moisés, ele pode responder você. Amém? Da mesma maneira que aconteceu com Moisés, pode acontecer com você. Assim, a gente ouve muito. Eu gosto de falar, na verdade, Eu gosto de falar, eu me expresso, eu procuro, está em mim, Eu gosto de falar. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou conversando. Seja no meu trabalho, seja aqui na igreja, enfim, onde eu estou. E as coisas, o que eu vou dizer aqui também não é novidade para você, mas o que eu ouço é que inúmeras pessoas que estão hoje no mundo são pessoas que saíram da igreja frustradas, são pessoas que saíram da igreja desanimadas, são pessoas que saíram da igreja feridas. Mas como que nós vamos amar se nós somos amargos? Não dá. É fácil amar quem a gente faz. É fácil amar o Paulo, é fácil amar o Rodrigo. É fácil amar. Agora, o Evangelho nos remete a amar de uma maneira incondicional. E sendo amargo não dá. Então, se é uma área, se é onde você está tropeçando, vai para a cruz, porque lá você pode se tornar doce. Amém, queridos? Amém, amados? Tem pessoa que você fala bom dia, Ela só se foi para você. Ô, amado, dá um abraço, para quê? É assim que tem hora que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem hora que não é fácil. E você passa a ser exigente para algumas coisas, Por exemplo, eu não gosto de ser mal atendido. Você gosta de ser mal atendido? Eu não gosto de ser mal atendido, gente. Eu não gosto de ser mal atendido. Eu chego num lugar, eu não gosto de ser mal atendido. Tem gente que não liga. Mas um dia eu cheguei, esse dia, não faz muito tempo, cheguei com a Kate, com as crianças. Falei, boa tarde, moça, tudo bem com você? Oi, boa tarde. O que custa? Não é fácil, Mas nós temos que fazer a diferença. E nós temos que influenciar pessoas. Nós temos uma geração para influenciar. E só através da cruz, é só através de Jesus que a gente vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Vamos para Êxodo 16. Ver mais um comportamento. Então até agora nós vimos a afronta, nós vimos a murmuração desse povo. Agora em Êxodo 16 a gente vai ver um pouco da ingratidão. 16, versículo de número 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-se os filhos de Israel, olha só, os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matartes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não.
Amém, queridos? Eles reclamaram muito. A murmuração deles, a ingratidão deles, Deus fazendo todas aquelas maravilhas. Olha só, traz para a sua vida o tanto de coisas que Deus já não fez em você, o tanto de milagres que você já não teve, e de repente você pede uma porta aberta, não abre naquela semana, você na semana seguinte já está murmurando, já está reclamando, nós já estamos envolvidos numa ingratidão, já não cremos mais do mesmo jeito, já não acreditamos mais como nós acreditávamos, não colocamos mais tanto a fé como nós colocávamos antes. De repente você está tropeçando na ingratidão. De repente o seu nível de gratidão, ele não está correspondendo com o coração do Senhor. Porque tudo que Ele já fez por nós, se nós passarmos a nossa vida inteira, gratos ao Senhor, ainda vai ser muito pouco. Por tudo que Ele já fez por você e tudo fez por mim. Deus, Ele tinha uma promessa para esse povo. Deus tinha um lugar para conduzir. Ele estava no caminho. Deus, Ele estava levando, mas o povo estava relutando, estava indo contra, não estava acreditando. O povo estava batendo de frente, estava murmurando. E aí? A gente precisa fazer essa autoanálise na nossa vida. Mas sabe o que me mais chama a atenção? Apesar desses 3 pontos assim até agora, né? A afronta, a murmuração e a ingratidão. Sabe o que mais me chama a atenção? Eu quero que você se atenta. Talvez seja o ponto principal. Sabe o que mais me deixa assim impressionado? É que eles saíram do Egito. Deus tirou. Mas o Egito não saiu de dentro deles. E isso é o que acontece muito nas igrejas de maneira geral. As pessoas, elas vêm, elas fazem, elas adoram, mas o mundo ainda não saiu de dentro delas. Ou seja, o coração, ele não foi ainda transformado. Porque a palavra nos garante que Ele tira o coração de pedra e Ele coloca um coração de carne. Eu não sei se é o teu caso, eu não sei, cada um aqui é responsável por si. Mas o que mais me chama a atenção é que Deus tira o povo do Egito, tira da escravidão, mas lá dentro, eles não saíram do Egito. E é o ponto nevrálgico da mensagem, é o ponto principal da mensagem, porque a luta desse povo era com eles mesmos, era com um coração duro, insensível, mesmo com toda a obra, todo o agir de Deus no meio deles. Como está o seu coração? Porque o coração é a fonte da vida, amém? É o coração que você abre o seu coração para Cristo entrar. Então eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles, e isso faz com que eles não consigam se desenvolver naquela jornada, eles não conseguem fluir naquela jornada, eles não conseguem acontecer naquela jornada, eles não conseguem ir para o lugar onde Deus já havia prometido. Queridos, se o Evangelho ele é cristocêntrico, a nossa vida sem Cristo, ela não vai. Amém? O Espírito Santo, ele é o instrumento usado por Deus para ministrar os nossos corações. Existe uma condição hoje das coisas começarem a fluir na sua vida. O Espírito Santo, ele está aqui
Você sabe que toda essa geração, como eu falei para você no começo, eles morreram no deserto. Em um dia, 23 mil homens morreram. Era cadáveres pelo deserto. Mas teve 2 que chegaram lá. Você sabe quem são? Josué e Caleb. 2 onde o comportamento deles era diferente. Moisés manda espiar a terra. Chama uma galera, hein? Muita gente. Faz o seguinte: dá uma olhada lá. Vê a terra. Depois de 40 dias, eu fiquei impressionado com isso, eu não sabia, confesso que eu não sabia. Pastor Paulo, eles voltaram depois de 40 dias. %, deles, ou 80%, não, vamos colocar 90%, eu não lembro o número de homens, também acho que a palavra não fala o número, mas fala de uma galera aqui. Só 2 voltam com um relatório diferente. Os outros, gigantes, difícil lutar com eles, acredito que nós não vamos conseguir vencê-los. Está aqui uma parte do fruto. Eu quero abrir outro parênteses para você. Qual a terra que Deus tem mostrado? Ou o que Ele já mostrou? Você tem olhado com seus olhos carnais ou você tem olhado com seus olhos espirituais? A missão que Deus tem te dado, de repente você fala, mas é muito difícil, é complicado, eu não sei se eu vou conseguir chegar, é muito árduo, o trabalho vai ser gigantesco. Talvez se pastor Paulo e pastor Ana tivessem olhado assim quando Deus falou, tem uma igreja local para cuidar, tem um povo para cuidar, e você estava numa boa, né, Paulo? Ministério itinerante, né? Agenda cheia. E se ele falasse assim, mas não, igreja local, eu não vou poder mais viajar, vou ficar preso aqui, é muito difícil lidar com mais uma igreja. E se esse fosse o relatório do pastor Paulo diante do altar do Senhor, olha, eu me poupa dessa, não vou. Londrina, uma cidade que foi consagrada ao Senhor, ela foi apresentada pelos presbiterianos, pelos metodistas, está tudo bem, mas é muita congregação, não, eu acho... Nós ainda temos muito a conquistar nessa cidade, amém? Mas o sim deles alcançou também as nossas vidas. O seu sim também vai alcançar pessoas. O que eu quero passar para você, a gente está caminhando para o finalzinho. Abre lá em Josué capítulo de número 1. Também você já conhece um pouquinho. O que eu quero passar para você é que se Deus tem uma terra, Ele falou para você que tem um lugar. Eu quero encorajar você hoje a alcançar essa terra e a chegar nesse lugar. Mas para você chegar lá, você não vai poder tropeçar como eles aqui tropeçaram. Então o primeiro conselho que a palavra nos ensina é o seguinte: não caia nesses erros, não tropece aí, mas faça como Josué, faça como Caleb, persevere, tenha o seu coração em mim, confie em mim, acredite, vamos para cima. Só que eu preciso dos corajosos. Eu preciso daqueles que de fato querem avançar, daqueles que querem crescer, daqueles que estão dispostos a enfrentar os desafios, mas estão passando pelo momento de preparo, mas também não desejam voltar para a cebola do Egito. Eu preciso de um povo que seja totalmente voltado para mim, diz o Senhor. Eu preciso de um povo que caminhe e creia, e que descanse, e que coloque a sua fé em mim, porque eu tenho um lugar. Amém, amado? Deus tem um lugar para você, persevera. Eu preciso dizer para você, porque a palavra pelo menos, ela me inspira isso. Não dá para ser medroso e avançar. Não dá para negligenciar as habilidades e avançar aquilo que Deus deu, não dá.
Nós precisamos ir, porque o papo que ele tem com Josué é o seguinte: Moisés, Josué, o negócio é o seguinte: Moisés, no capítulo 1, versículo de número 2: meu servo é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, uma outra geração já, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, Moisés. Josué, como fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Não te deixarei e eu também não vou te desamparar. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhe daria. Então somente, Josué, esforça-te e sê muito corajoso, cuide em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Nós procuramos ser bem sucedidos, ser prósperos daquilo que nós fazemos em muitos livros. Eu concordo com o que o pastor Luiz Hermínio falou. Nós não precisamos de livros de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Amém, queridos? O púlpito aqui é para a palavra de Deus. Independente da sua formação, se a sua formação é em direito, se a sua formação é em coach, se a sua formação é em aonde for medicina, a palavra de Deus, aqui o altar é para ser ministrada a palavra de Deus. Amém, queridos? Independente de onde você tem se capacitado, aqui tem que fluir o poder de Deus. Só que você precisa ter coragem. O povo de Israel perdeu o foco. Eles perderam a essência. Talvez nunca tiveram, porque já começaram murmurando, já começaram reclamando. E eu preciso dizer a você, se você e eu continuarmos murmurando, continuarmos com afronta, continuarmos com ingratidão e com o nosso coração ruim, nós não vamos. Ao contrário, nós precisamos de humildade do Espírito Santo. Nós precisamos de gratidão. Nós precisamos servir nossos líderes. Nós precisamos ter um coração no Senhor. Nós precisamos ser ousados como foi Josué e como foi Caleb, porque eles entraram na terra. Tem um lugar para você. Tiago, mas eu estou há tanto tempo crendo, eu estou há anos, querido, eu estou na igreja, tem 25 anos. A igreja não é INSS, que você herda da terra por tempo de serviço. Tem gente, eu tenho 35 anos de igreja, querido, você pode ficar e quem tem um dia pode subir. Não é INSS, aqui é por comprometimento, aqui é por aliança, aqui é por um coração grato, aqui é por ter coração no altar, aqui é por ter uma vida com Deus, aí você consegue chegar lá. Amém, queridos? Você precisa de ousadia. Josué, ele teve um encontro, Deus falou assim: olha, o negócio é o seguinte, Moisés já foi, agora é com você, e eu vou contigo, e aonde você pisar é teu. Eu vou te encorajar, vai para cima, tem lá, creia, avance, vai, como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Meu amado, Deus falou isso, não tema nada, vai embora, siga em frente, creia, não olha para trás não, porque o povo de Israel, eles olhavam para trás. Você tem que olhar para frente. Amém? Josué, no meio de todos aqueles relatórios negativos, ele e Caleb trouxeram outro relatório, mas eles viram a mesma terra. Eles viram, eles espiaram a mesma terra. Só que eles tinham a diferença do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo já funcionava naquela época? Amém, queridos? Ele já existia, amém, amado? Ele sempre existiu antes da fundação do mundo. Jesus sempre existiu, já trabalhava no coração. Você quer dentro de Êxodo, querido, mais do que a graça de Deus? Você quer um livro no Antigo Testamento, assim, porque é só um nome, porque a graça de Deus, tudo que ele fez com esse povo,
tudo que o respaldo que esse povo, mesmo na antiga aliança, teve de Deus, é graça. Você está entendendo, amado? Ele não muda, amém? Deus não muda, nós precisamos entender que Deus não muda. O Deus que era coluna de fogo para o povo de Israel, é o Deus que vai conduzir a sua vida hoje, é o mesmo. O Deus que conduzia como coluna de nuvem durante o dia, é o mesmo. Ele é o mesmo, o tempo não limita Ele. Ele é o mesmo. O milagre de abrir o mar. Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Bate, Moisés. E sobem duas paredes, uma do lado direito e do lado esquerdo. E o povo passando a seco. E aqueles que perseguiam lá na frente, Deus fala assim: bate de novo. E o mar ia se fechando. E era aquele exército egípcio só se afundando. Querido, aqueles que forem perseguir você vão ficar pelo caminho, mas você vai continuar, você vai herdar aquilo que Deus tem, amém? Só que só Josué e Caleb conseguiram. Só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb que conseguiram entrar daquela geração. Que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações nessa noite. E se o nosso comportamento está sendo um comportamento de ingratidão, de afronta, de murmuração, você sabe de onde Deus te tirou? Você não sabe de onde Deus te tirou? Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe de onde o Pai te tirou? Nós já temos motivos para agradecê-lo. Amém, queridos? Nós já temos motivos para agradecê-lo. O coração daquele povo foi o que prendeu eles. Um coração duro, um coração amargo, um coração de pedra. Mas tinham dois homens que fizeram a diferença. Então está muito claro para a gente. O meu desejo é que você avance, mas avance. Porque tem uma terra que emana leite e mel para você. Tem uma terra de vitória. Tem uma terra... A palavra... Eu gostei tanto dessa expressão. Eu ouvi na Thompson. Não sei como que é na NVI. Em outras traduções. Uma terra boa e espaçosa. Tem uma terra boa. Será que você... Hoje ao deitar... Você vai chegar em casa. Você deve comer alguma coisa. Tomar um banho, não sei. Mas quando você... deitar, mesmo em meio às turbulências que você tem passado, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos terremotos da vida, mesmo em meio, eu ouso dizer que existe um lugar de descanso. Existe um lugar de descanso nele. E sabe, a convicção de que tem um lugar, existe um lugar que já existe, já está preparado para você. Não negocie esse lugar. Tem gente na Bíblia que lutou 40 anos. Tem gente na Bíblia, Abraão é conhecido como, o tio Jack falou aqui na frente, o pai da fé. Olha o que esse homem já passou, ao ponto de quase crucificar o filho dele. Tem uma ministração muito... Eu vou instigar você. Prometo me preparar para ela. Que aquele momento de Abraão está totalmente ligado com a cruz de Cristo. Que ali naquele momento o filho foi poupado, o cordeiro não. Mas na cruz o cordeiro não foi poupado, o filho foi. Deus tem algo, tem uma palavra aí, a gente vai preparar. Aliança de sangue, o que rolou com Abraão e o que tem a ver com Jesus Cristo. Mas enfim, que Deus te abençoe. Eu espero ver você avançando, crescendo. Não abra mão da terra não. Não tropeça nisso não. Seja forte, seja corajoso. O Senhor vai te honrar.
Tá bom? Deus te abençoe. Tchau.